Débora Alfano, ouvinte querida, você viu a notícia, acabamos de ouvir de novo, agora com o Pablo, a gente ouviu também a notícia ontem, na Band News, notícia que saiu ontem, Comitê de Política Monetária, o famoso Copom do Banco Central, aumentando os juros básicos da economia brasileira. Já era 13,25, altíssimo, e foi para altíssimo mais ainda, 13,75%, o maior patamar desde 2016, quando os juros chegaram a 14%. Já avisaram no comitê que na próxima reunião, que vai ser em setembro, pode ser que ainda venha mais juros, ainda que num patamar menor. O Banco da Inglaterra acabou de aumentar os juros também, né, em meio ponto. A gente aumentou em meio ponto, eles aumentaram em meio ponto, só que o deles não é 13,75, o deles foi para 1,75. 1,75. O Banco Europeu também aumentou em meio ponto, só que o deles estava negativo, né? Os Estados Unidos aumentaram também, só que o deles fica na faixa de 2,25 a 2,5, né? O nosso 13,75. A pergunta aí eu queria hoje conversar um pouquinho, quer dizer, até quando o Brasil vai ser refém dos juros altos, né? Como é que a gente vai fugir dessa cilada? Você sabe que a taxa Selic, ela tem uma finalidade e um efeito secundário. A finalidade da taxa Selic além de ser um balizador, vamos falar que aí é o efeito colateral, né? Mas a finalidade dela conforme ela vai subindo, ela combate a inflação, né? É um inseticida contra a inflação. Subiu a Selic, a inflação cai e cai. Mas quanto que tem que subir para ela cair que é o nosso problema, porque ela tem efeitos secundários. Ela é um guia das taxas de juros da nossa vida, do cartão de crédito, do cheque especial, da compra da casa própria, da prestação do carro comprado a prazo, etc. Subiu a Selic, o custo do dinheiro sobe, as pessoas compram menos, o financiamento das empresas também fica mais caro, há uma queda na atividade econômica. Se a gente pegar desde março do ano passado, os juros no Brasil só sobem, né? Era 2%, 2%, padrão americano, né? O atual padrão americano. Subiu 12 vezes, pum, 13,75. O mundo inteiro está vivendo um surto inflacionário, não é só aqui. E se a gente pegar, os países do mundo todo também subiram juros. A gente acabou de falar da Inglaterra, Estados Unidos, Europa. Todo mundo subiu juros. Se você pegar de 2020 para cá, dezembro de 2020 para cá, de uma lista de 64 países, 58 países subiram juros. E tinham que subir, porque os juros são uma ferramenta realmente eficiente no combate à inflação. Só que a pergunta que fica, e que é importante, é por que o Brasil não aparece nessa lista aí, que eu acabei de falar, de 58 países que subiram juros, só como mais um que subiram juros. Não, está lá o Brasil, está lá no meio. Não, a gente não está, subiu o juros. Não. Só tem 4 países que subiram mais do que a gente. Ucrânia, pelo amor de Deus, está em guerra. A Venezuela, que está quebrada. A Argentina, que a gente só não fala que está quebrada porque tem a Venezuela como definição do que é uma economia quebrada. Está quebrando. E a Moldávia, que depende do gás russo, vizinho da Ucrânia, tem uma região separatista, enfim. Tirando esses 4 países enrolados, encrencados, veio o Brasil. A única economia forte, realmente forte, grande, né, que estilingou os juros do jeito que a gente estilingou os juros. Então, por que a gente não é apenas mais um país a subir os juros de forma moderada, ainda que dizendo que é o maior aumento de juros, a maior inflação dos últimos 30 anos, 40 anos, como a gente ouve contar desses países todos. Outra pergunta que a gente tem que se fazer, né? Por que o Brasil também não aparece de forma discreta no ranking dos países? Não os que subiram mais alto, que a gente já viu que
mas também os que têm os juros mais altos. Porque a gente não é só mais um país entre os países com taxa de juros. Por quê? Porque a gente está em primeiro lugar no ranking dos juros reais, descontado a inflação. Primeiro lugar. Não pode ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, 23º, décima economia do mundo, décimo juro. Não. A gente é primeiro nesse troço. Primeiro em criminalidade, primeiro em juro. Olha que coisa legal, né? Só no Brasil o petróleo está subindo? O petróleo só subiu no Brasil. Só no Brasil o preço do frete é que está subindo. Só no Brasil é que você tem inflação provocada pela guerra, provocada pelos alimentos. Só no Brasil? Não. O frete da Ásia para os Estados Unidos aumentou 6 vezes da pandemia para cá. A crise, ela é global. E os efeitos da crise atacam todos os países, porque os juros dos outros países não sobem como o nosso, ou o nosso como o deles. Enfim, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não tem que ser assim. Não teria que ser assim. Mas vai continuar a ser assim enquanto o Brasil for do jeito que é, sem fazer a lição de casa. Tem lição de casa. Não é só decidir que não vai subir os juros, porque daí a inflação não cai. Tem que fazer uma lição de casa. A segunda coisa, a primeira a gente vai ficar como está se a gente não fizer a lição de casa. A segunda coisa, leva tempo. Leva tempo para fazer a lição de casa. Tem muita coisa para fazer. E se a gente deixar as coisas como estão, se a gente mantiver a tarefa de cuidar da inflação apenas com a política monetária, apenas com o Banco Central, os juros vão continuar assim. Ou seja, ou o Brasil escapa da política insana de combater a inflação apenas com aumento de juros, ou a política insana de combater a inflação apenas com aumento de juros vai acabar com o Brasil. Esse é o nó. Sempre que a inflação subir, a situação vai ser assim, não dá para fazer nada. Bom, o Banco Central, olha só que confusão, que se a gente não enfrentar, não vai ter jeito. Quando o Banco Central ele aumenta os juros, ele tira dinheiro da economia. Tira dinheiro da economia. Só que na outra ponta, o governo joga dinheiro na economia. Então é o governo trabalhando contra a própria política governamental, que é o do aumento dos juros. Se aumenta os juros de um lado, a inflação que o Banco Central está tentando matar, ela serve de parâmetro para aumentar o caixa do governo. Porque tudo é indexado, os tributos. Então você aumenta o caixa do governo, porque tem inflação, enquanto está lá o Banco Central tentando subir os juros para baixar a inflação, mas enquanto a inflação não cai, vai aumentando o caixa do governo. Só que o governo não pode poupar. Tem que gastar. Entrou dinheiro no governo, tem que gastar. Não pode poupar. Ele não pode chegar e falar, não vou pegar o excesso de caixa e guardar. Não pode, é proibido. 95% do dinheiro que entra no caixa do governo tem que sair com destino fixo, estabelecido por lei. Nos outros países, é metade disso. Ou seja, o governo dos outros países podem fazer o que se chama de política fiscal. A gente não pode. Num país de economia não indexada, a nossa é indexada, tudo amarrada em índices, etc., ligados à inflação, num país que não tem isso, a taxa de juros menor faz um efeito sobre a inflação que no Brasil a gente só consegue com uma taxa de juros maior. Então a gente tem que aumentar mais para produzir o mesmo que os outros conseguem aumentando menos a taxa de juros. Os outros países, portanto, têm mais mecanismos de trabalho. Eu me refiro aos países que a gente admira, eles têm, além disso, um outro mecanismo para combater os juros que a gente não tem. Chama-se produtividade. Quando você tem uma economia mais produtiva, quando você faz mais com menos, os preços caem. Se os preços caem, ou os preços ficam menores, você tem um reflexo na redução da inflação, que ao longo do tempo é muito importante. Então,
você tendo esse aumento, essa contenção da inflação pelo aumento de produtividade, você também precisa de menos juros. Aumentar a produtividade significa uma qualificação de mão de obra, significa investir em treinamento, significa investir em ciência e tecnologia, significa investir em reforma tributária. Não dá para ter 5 impostos sobre consumo, como a gente tem aqui, não dá para ter um tributo que é o ICMS, que tem 70 alterações por dia. Tem que fazer reforma administrativa. Tem que fazer um monte de reforma que a gente só consegue no longo prazo. Como a gente nunca fez, como a gente nunca faz as tais reformas, o Banco Central age sozinho. A gente só tem a arma dos juros, que é perversa. Se a gente fizer a lição de casa, essas coisas são demoradas. Daqui a 5 ou 10 anos, o futuro Roberto Campos Neto, o futuro presidente do Banco Central, não vai precisar subir tanto juros como sempre no Brasil a gente precisou, porque a gente vai estar mais arrumado. E tem, a gente não pode deixar de falar, uma cultura inflacionária complicada, que tem a ver com a indexação. Os Estados Unidos estão vivendo o maior surto inflacionário dos últimos 40 anos. Sabe o que significa isso, Débora Alfano, ouvinte querida? Que um americano de 50 anos conheceu um episódio de inflação quando ele tinha 10. Já um brasileiro com 50 anos conviveu com a inflação do dia em que ele nasceu até terminar a faculdade, com 22 anos, quando surgiu o Plano Real. Aí depois ele voltou a conhecer a inflação alta quando ele chegou nos 40 anos. Por isso que a gente tem a maior taxa de juros desde 2016, porque nos anos de 2015 e 2016, pelas trapalhadas da Dilma, a inflação disparou, os juros subiram, chegaram a 14%. E de novo, portanto, camarada, até os 22 anos com inflação na cabeça, aos 40 e poucos anos conheceu a inflação de novo e agora a inflação de novo. Então a cultura inflacionária, ela não morreu, tem que morrer. Para morrer só vai acontecer no dia em que um pai, que não sabe o que é inflação porque não conheceu, puder educar seu filho sem poder falar, sem precisar falar de inflação. E aí vai começar a existir contrato no Brasil sem indexação. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. O tempo que vai demorar é o tempo que a gente acordar para falar, olha, a gente tem que enfrentar os problemas. Então, não se trata de uma decisão do Banco Central hoje, de curto prazo, dizer como o Brasil tem os juros mais altos do mundo e isso não é legal, eu não vou subir os juros. Não, isso não vai funcionar. A gente vai se arrebentar. Mas se trata de discutir com os políticos que são craques em discussões porcas, os políticos que são craques em ficar um xingando o outro, sentar e falar, vem cá, nesse raciocínio aqui, em que os outros países conseguiram reduzir a necessidade de aumento de juros e o Brasil não conseguiu reduzir a necessidade de aumento de juros, como é que a gente vai se posicionar para deixar de ser refém dessa cilada horrorosa dos juros altos que corroem a economia? Senão fica uma discussão desses candidatos de quinta categoria denunciando a máfia que aumenta os juros e tal. Não. A gente tem um problema no Brasil, que é não enfrentar as grandes discussões. Volto a dizer, ou o Brasil escapa da política insana de aumento dos juros como única forma de combater a inflação, enfrentando e fazendo a lição de casa, ou então essa política insana de combater a inflação com aumento de juros vai destruir o Brasil.